Boa noite, galera. Estamos aqui para mais um episódio aí do podcast Conexão Costa do Sol. Mais uma vez aqui diretamente de Cabo Frio, aqui dos estúdios da OK TV. Já começo aí agradecendo primeiramente a Deus, né? Depois a galera que está assistindo, a galera que está fazendo isso aqui acontecer, aos parceiros e, logicamente, essas duas feras que estão aqui na minha frente, né? Não sei nem por onde começar, né? Então, vamos lá. Estou aqui com o Cláudio Peters, grande chefe, acho que do cenário, podemos falar nacional, né? E da região, da região Costa do Sol aqui, pelo menos, né? Sim. É um cara, pô, sensacional, cara. Uma história bacana que eu já conheço, vai contar aqui pra gente, né? Trabalho, né? E com, cara, nada mais, nada menos do que aqui o grande Vitor Ribas, né, cara? Um dos caras aí exponenciais do surf, um cara que muita gente que tá aí se inspirou nele, se inspira, né? Tá aí até hoje. Cabo-friense nato. Cabo-friense nato, tá aí até hoje. Foi campeão agora, tem 2 ou 3 semanas, né, Vitor? Nativa ainda. Estou competindo na categoria Master agora. Aí fui para Sergipe, campeonato Master lá. Teve um Saquarema antes, que bateu na trave, cheguei na semifinal. Eu acompanhei lá também. Aí depois, fui para Sergipe, assim, eu falei, cara, preciso arrumar e chegar pelo menos na final, cara, não é possível. Porque ficou entalado um pouco, assim, e as coisas aconteceram lá em Sergipe. E, por coincidência, é a cidade de onde veio meu avô, né, de Sergipe, porque ele era mecânico. Aí veio aqui, muito nas antigas, para trabalhar com mecânica, né, e chegou a trabalhar na salineira, né, na salineira. Aí chegou a morar em Sampaio Correia. E uma vinda em São Pedro dele conheceu minha avó, que era de Niterói, e aí gerou família por pai de mãe. Sou nascido e criado em Cabo Frio, paraíso aqui que eu gosto muito. Cara, isso aqui é maravilhoso, né, Cláudio? Claudão mora ali, né? Mora não, trabalha ali, né? De frente. Sinto Cabo-friense. Ele é nato, né? Eu moro aqui já há mais de 30 anos. Sou um cabo-friense de vocês, luto por Cabo Frio. Me apaixonei por Cabo Frio, conheço metade do Brasil, mas tenho sempre que voltar para casa porque aqui é muito bom. O clima, a praia, o sol, em tudo aqui realmente é bom. Não tem uma jeito, cidade, né? Que dá para melhorar ainda mais. Dá para melhorar, é apaixonante, né, cara? Não tem jeito. Eu também vim do Rio, né? Então, antes de ir para Brasília, eu já tinha morei aqui 6 meses. Cara, mas é um lugar apaixonante, né? Cabo Frio é fora da curva, né? Cidade muito gostosa de morar, né? Eu agradeço a Deus todos os dias. Meu caderninho de gratidão lá tá todo dia lá anotado, né? Essa fase da minha vida que está sendo maravilhosa, né? Então vamos começar, né? Vamos começar, Cláudio. Você que veio de lá para cá, né? Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou em Cabo Frio. Como me tornei cabo-friense, né? Que eu me sinto hoje. Tá certo. Como é que foi essa história? Bom, em primeiro plano, eu vim para Cabo Frio com o sonho, né, de me instalar na região, mas assim, sem conhecer o lugar, sem a perspectiva que eu ia conhecer o mar. Eu conheci o mar aqui. Eu morava num outro estado. E o interesse e o desejo de trabalhar no litoral, já dentro do ramo que eu já tinha começado a atuar, esse aqui era um lugar promissor, além de unir o útil ao agradável, que era um lugar belíssimo, né? As imagens. E, de verdade, na realidade, é mais bonito ainda e mais gostoso que nas imagens. Porque nas imagens você não sente a sensação do vento, do sol. Aqui tem muito vento, né? Eu senti isso e gostei e me estabeleci aqui. Eu nunca mais quis ir embora. Você já veio e já ficou? Fiquei. E comecei já a trabalhar na região, porque a região ela também dá oportunidades, tem oportunidades para quase todos os setores e segmentos, e no meu era muito promissor, que eu idealizava trabalhar com gastronomia e turismo, e a cidade era boa para isso, a região em si, né? Cabo Frio, Búzios e tal.
E eu gostei daqui, comecei a trabalhar, primeiro em Cabo Frio, bem no iniciozinho, mas aí despertou interesse em conhecer Búzios, outro lugar que eu também convivi por 15 anos, né? Gosto muito de lá. E fiz um trabalho importante lá, depois vim para cá, para Cabo Frio. Que bacana. Isso tem quanto tempo, Claudão? Uns 30, né? Porque eu passei 15 anos em Búzios e agora, em 2025, estou completando 25 anos, completando outros 15 anos de Cabo Frio. Cabo Frio. Né? Onde eu sempre fui morador e há 15 anos atrás eu decidi investir, né? Empreender no ramo que eu já julgava conhecedor e eu fiz. Aí começou a minha história perante a cidade. Vamos falar já sobre isso. Tem uma pergunta para fazer para o Cláudio. Já pode fazer aí. Antes de chegar em Cabo Frio, você já trabalhava com essa área de gourmet, de chefe? Sim, a história de chefe é mais recente, né? Porque desses 15 anos de Cabo Frio, então, que as pessoas me conhecem como chefe, porque eu me tornei cozinheiro no meio do caminho. Mas sim, quando eu cheguei em Cabo Frio, eu já atuava meio que no ramo de atendimento ao público no ramo de gastronomia. E eu comecei com isso na minha primeira cidade grande que eu conheci, porque eu sou do Paraná, no interior do Paraná. E quando eu completei 19 anos, eu procurei uma cidade grande, pensei em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outras e tal, e por um acaso eu escolhi BH. Morei lá por 4 anos e sim, lá eu já comecei a trabalhar nesse meio. Fui trabalhar num shopping, né, lugar que jovem gosta de estar, e aí eu comecei a trabalhar lá, na área de alimentação, fui evoluindo, quis conhecer o litoral e imagina para onde os mineiros me mandaram. Me mandaram para Cabo Frio. Bacana. Ainda falaram, olha, vai para Cabo Frio, lá é bem bacana, o clima é bom, as pessoas são legais, tem Búzios ali do lado, que é internacional, pode se interessar. E foi exatamente mais ou menos esse caminho que eu trilhei. Cara, que bacana. E a galera de Minas gosta de Cabo Frio, né? Muito forte, pessoal de Minas, muito bacana. Né? Sim, os mineiros com Cabo Frio, os argentinos com Búzios, é mais ou menos por aí. Legal. Vitor, que falar, né? Você que é o Cabo Friense nato, né? Fala pra gente aí um pouquinho, relembra aí a história. Então, eu sou nascido e criado aqui em Cabo Frio, comecei a pegar onda com meus 11 para 12 anos de idade. As coisas foram acontecendo muito rápido, né? Eu morava num prédio que chamava Edifício das Professoras, ficava a 2 quadras da praia. Aí, nesse prédio tinham 2 surfistas, né, que já eram uma galera mais velha um pouco do que a nossa geração, e um bando de garotos quase da mesma idade. E a gente via eles passando para lá e para cá com prancha, a gente ia na praia, mas as nossas brincadeiras eram soltar pipa, montar peão, jogar bola de gude, né? Polícia e ladrão. As paradas que não tem mais hoje em dia, né? Numa época que Cabo Frio não tinha coisa do meu tempo. Não tinha os prédios em Cabo Frio que tem hoje em dia, era tudo... Pô, tinha vários campinhos. Engraçado com essa influência do pessoal de BH, a gente tinha uns campos assim, que eram terrenos baldios, que pô, às vezes tinha grama. O pessoal cuidava, né? Que botava alguém para cuidar. Aí tinha uma graminha na maneira, o cara sempre cortava. Aí tinha um campinho chamado Campo do Atlético. A gente sempre ia jogar bola ali. E ficava ali perto da pista do skate ali. Hoje tem prédio, eu não sei te dizer onde era exatamente. Pô, mas joguei muita bola. Não conheci esse campinho. Então foi uma época que Cabo Frio a gente cresceu solto. A gente ia de um lado para outro de Cabo Frio, sem problema nenhum, entendeu? Sem violência nenhuma. Aí hoje cresceu muito, né? Sim, mas ainda tem, Cabo Frio ainda tem essa liberdade, essa tranquilidade, que eu percebi isso aqui. Eu moro aqui há 30 anos sem ter problema nenhum de rua, de violência. As coisas acontecem, aumentaram como aumentou no Brasil inteiro, mas a nossa cidade ainda continua sendo um pouco tranquila, você passa tranquilamente, faz suas coisas, seu trabalho e é reconhecido. Tem muita gente empenhada em trabalhar em Cabo Frio.
A gente escuta muito falar e vê também, né? Tem muita gente vindo, migrando do Rio, né? Até de Brasília, No Brasil. de Minas Gerais, né? Vindo para Cabo Frio por conta da violência, né? Nas outras cidades. Cabo Frio ainda continua sendo uma grande cidade que tem as oportunidades, né? E você está muito próximo da natureza, né? O estilo de vida, né, que você tem aqui, ele te dá essa vantagem de você ter uma vida prolongada, né? Sim. Tudo isso porque Você desacelera, né, também, aí. né? Você vem, quem vem da grande cidade, cidade desacelerada boa, que você fala, não, isso aqui é que é vida, né? E a gente espera que continue assim, né? Porque, pô, esse negócio de tráfico, comando, porra, miliciano, que isso, cara? Coisas Imagina. que já estão Cara, começando, né? nosso IPTU já é carão, não é brincadeira não. A vida é tão cara, imagina você ficar pagando dinheiro para miliciano, Verdade, o traficante que, pô, agora tem que pagar a segurança, tem que não sei o que lá. não tem como. Pô, que isso, cara, né? Não pode deixar acontecer. Não né? pode, não pode. Mas vamos lá, né? Vamos lá. E continua, Vitor, a história aí. Aí comecei a pegar onda, fui... Tinha quantos anos quando começou a surfar? Tinha uns 12 anos, assim, comecei mesmo. E no começo minha mãe deu uma prancha pro meu irmão. Antes disso, a gente tinha um galo de briga, né? Que um amigo do meu avô deu um pintinho pra gente. O galo de briga era demais, ganhava todas as lutas. Aí meu irmão trocou esse galo de briga por uma prancha, né? Aí, a prancha era bem velhinha, pesada, e tinha um tubarão desenhado atrás. Aí eu herdei essa prancha, porque minha mãe deu uma prancha nova para ele, e eu fiquei com essa. Aí meu amigo Grão, que morava ali do lado do prédio, me ajudava a carregar essa prancha. Aí comecei a pegar onda com essa prancha, depois ganhei uma outra, aí teve um campeonato. E aí, campeonato aqui na Praia do Forte, eu me destaquei. Na categoria júnior, para quem não sabe, eu tinha, 13 anos de idade nessa época. O campeonato era júnior, era até 18 anos de idade. E aí eu fui competir, minha mãe pagou a nossa inscrição. Eu cheguei na final, fiquei em terceiro lugar no campeonato. Aí você percebeu que você tinha sangue de campeão. Não sei, foi muito, assim, foi indo, entendeu? Foi fluindo. E aí o que aconteceu? Naquela época, o nível de surf de Cabo Frio era muito forte, porque a gente tinha alguns surfistas que surfavam a nível nacional. Miguel Cury, que já faleceu, tem alguns anos. O Márcio Alves Pimentel Boca, que era um bombeiro, que era mergulhador também. Ele, pescava muito polvo, ele vendia polvo para os restaurantes todos aqui da região. Ele era um cara, assim, conhecedor do mar pra caramba. E o Gugu de Cabo Frio, que é o dono da Via Mar, hoje tem uma lojinha lá na Gamboa. Esses três caras, o nível deles era muito grande. E eles me apadrinharam. Toda hora que eles iam assim, a gente vai lá para Maçambaba. Maçambaba, para quem não sabe, ninguém fala mais Maçambaba. É Monte Alto, Figueira, né? É o decorrer da Praia Grande. Sim. Tudo aquilo ali pra gente era Maçambaba. Aí depois, né, foi criando uns povoadozinhos, que é Monte Alto, Figueira, né? Loteamento, sei lá. Aí o pessoal começou a chamar desse nome. E o legal para você é que a nossa região tem ondas boas, tem praias boas, né? É um incentivo, né, para o surfista. Tanta gente vem de fora para ter o que realmente você teve aqui a vida toda. Você vê que a nossa costa, né, ela é muito rica, né? A gente tem uma costa toda recortada. Você vê praias em posições diferentes. Não sei se já se tocou, mas às vezes, quando dá o sudoeste, ali na Praia do Forte fica tudo bagunçado. Você já sabe para qual praia você corre que não pega vento. Posições da praia. Isso aí. Em Búzios tem essas coisas, né? Também. Búzios também tem. Aqui, toda a região aqui. Né? É o mapa. Eu moro na divisa, né? Aí sempre gostei muito de surfar. Aí depois que eu aposentei, assim, carreira como surfista profissional no circuito mundial, eu falei, cara, a gente tem muito vento na região, eu sei desse potencial, mas ficava meio com medo de aprender e me lesionar para ir não poder disputar os campeonatos. Aí hoje deu vento, tá bom para mim. Não deu vento, tem onda boa, tá bom para mim também. Aproveita tudo. Então aproveita a natureza ao máximo aqui. Com certeza. Aquela experiência que a gente fez aqui, né, cara? Demais, né? A gente fez um curso, né? Deu pouca gente, né? Foi errando na divulgação, eu errei na divulgação.
E, cara, mas foi isso aí que aconteceu, né? Teve um dia que deu um ventão, né? Aí, pô, o Vitor virou e falou, cara, vocês querem aprender o kite? Pegou, né, cara? Fomos pra Lagoa. E aí fomos brincar no kite. Foi bem legal, né, cara? É isso aí que você falou, aproveitar a natureza ao máximo, né? E aqui as duas profissões se unem com a natureza, né? Porque Sim. o Cláudio também, ele, a gastronomia. Eu usufruo da natureza. Sou um defensor da natureza. E é voltado também para o mar, né? Principalmente o mar. Né? Mas o mar e terra, mas principalmente como a gente está postado numa cidade turística com um mar desse, quando eu me propus a fazer gastronomia, eu falei, eu quero cozinhar frutos do mar. Eu quero me tornar o rei do camarão, quero ser o cara do frutos do mar. Quero que minha casa seja reconhecida por esse ingrediente tão próximo, tão vivo, como ele falou agora há pouco, né? O pescador, ele pescava o polvo e vendia nos restaurantes. Com certeza eu teria amizade com ele hoje, porque eu faço esse papel. Eu faço compras para o meu restaurante, eu faço a compra de frutos do mar. Eu divido com outro gerente as compras, mas o frutos do mar eu faço as compras. Legal. Porque eu quero comprar os produtos muito frescos. E com o passar dos anos, né? Estou aqui há 15 anos na região, você acaba conhecendo fornecedores e os próprios pescadores, as pessoas locais. Esses eu dou muito valor. Além de você fomentar a economia local, eu tenho a certeza que eu estou pegando um produto bom, um produto fresco e um produto da nossa região que ainda tem, né? Que você conhece do passado que tinha tanta fartura, ainda temos produto. Tanto que pessoas de fora vêm buscar aqui. Né? E aqui nós temos também as feiras, assim, o pessoal vende ali na beira da praia, né? Lá no final da Praia do Forte, ali, né? Ali tem uma paradinha de ali banca de peixe, né? Deve saber mais que eu. Essas que você se referiu, que é ali perto do Forte, realmente é o produto pescado durante a noite que o pescador entrega ali para ele vender de manhã. Eu sempre compro ali. Legal. Hoje eu compro com fornecedores maiores, porque eu compro coisas, eu compro até toneladas de frutos do mar. Mas ali é um lugar que você compra peixe fresco. E outros lugares na cidade também. É um produto da nossa região. Legal, bacana. E como que começou, Cláudio, o teu despertar aqui em Cabo Frio, né? Aqui já falando de Cabo Frio. Sei que você passou um tempo em Búzios, já foi lá em Búzios que você começou. Eu sempre morei em Cabo Frio, mesmo trabalhando em Búzios. Então, meus filhos são cabo-frienses, me casei com uma cabo-friense. E gostava de viver aqui nessa cidade, que ela tinha muito mais estrutura do que Búzios e outras cidades da região. Então, eu vivi sempre aqui. Trabalhei em Búzios, nos melhores restaurantes, onde eu usei o tempo que eu estive lá para conhecer sobre o trabalho que eu estava fazendo. No início, até não, mas assim, os últimos anos que eu trabalhei em Búzios, eu já tinha botado na minha cabeça, então, já que eu estava naquele meio, que eu poderia, ou que eu queria ser o dono do restaurante. Mas a curiosidade de saber, então, como eu me introduzi na cozinha para ser um chefe ou para ser um cozinheiro, foi ali. Porque até então, esse tempo todo que eu trabalhei em Búzios, nunca foi na cozinha. Eu não era cozinheiro lá. Era muito interessado na cozinha, até dentro da minha casa eu gostava de cozinhar. Na minha infância eu cozinhei bastante, né? Eu sou de uma cidade pequena, de interior, tinha muita coisa de roça, então essas coisas eu já estava meio habituado a plantar, colher e comer. Então eu já conhecia um pouco dos produtos. Mas no período de Búzios eu trabalhei de atendente, eu era um dos atendentes de salão. Então eu tinha muito contato com as pessoas e era o garçom, você sabe que ele é o elo do cliente para o chefe, né? E esse convívio entre os dois me fez entender as duas partes. E os bons restaurantes que eu trabalhei, além de terem bons produtos na cozinha e bons chefes, esse foi um fator importante. Eu trabalhei em bons restaurantes com bons chefes, inclusive estrangeiros, que sabem como na nata, como se faz um molho, como se faz uma coisa. Eu tive essa sorte de aprender com alguém que sabia a cultura inicial mesmo da cozinha, assim, né?
Então, eu nunca fiz um curso de gastronomia, eu nunca fiz uma faculdade de gastronomia. O meu aprendizado, a minha vivência foi trabalhando nos restaurantes. Mão na massa. Mão na massa mesmo. E o fator curioso, onde eu me tornei cozinheiro, dono do restaurante, é porque depois de 15 anos eu achei que sabia fazer tudo dentro de um restaurante. Eu já estou pronto para ser o dono do restaurante. Já sei receber as pessoas, já sei atender, já sei fazer o bar, faço os drinks, os sucos todos, o caixa também, já aprendi até falar um pouco de outra língua, então eu estou pronto. Não sabia cozinhar, agora eu já sei, porque o último restaurante que eu trabalhei em Búzios, ele me deu a oportunidade de eu ir um pouco para a cozinha, e lá tinha um chefe muito bom, o Fabiano, que me ajudou a crescer com o conceito da cozinha. Legal. E aí eu, com fé, com peito e a coragem, decidi abrir um restaurante por minha conta, sendo eu o cozinheiro-chefe, com aquele pouquinho de bagagem que eu tinha. Mas o pouquinho de bagagem que eu tinha era de uma estrutura de uma cozinha internacional, onde se fazia um bom molho, um bom risoto, cozinhava um bom polvo, grelhava bem um filé mignon e um camarão, fazia os nhoques tão macios quanto eu faço hoje, né? E os frutos do mar muito vivos, muito frescos, né? Então isso estava muito na minha memória, e eu tomei coragem e abri o meu primeiro restaurante aqui em Cabo Frio. Não sei se vocês conheceram, talvez, né, que você que é da terra. Chamava-se Apetito Bistrô e ficava em São Cristóvão, pertinho da Secretaria de Saúde, perto do PAN. E eu tive a grata surpresa de ser bem recebido e bem aceito pelas pessoas da cidade, porque num primeiro instante, num primeiro momento que eles foram lá, o que eu cozinhava era um pouco diferente do tradicional, do habitual da cidade, né? Que a cidade de Cabo Frio estava muito habituado aos restaurantes onde eles colocavam tudo no meio da mesa. Por exemplo, uma moqueca, aí vai aquela panela fumegante, aquele monte de arroz, batata frita, farofa, aquelas coisas que acompanham, a picanha, né, com aquelas... Assim, tudo, bastante comida no meio da mesa. Eu falei, não, eu vou modernizar isso um pouco mais, como eu aprendi em Búzios, e fazer um atendimento mais individual, o tal do à la carte, onde eu ia atender o gosto de cada pessoa numa mesa. Já foi um diferencial. Já foi um diferencial para a cidade. E eu tive a sorte de ter trabalhado num lugar com um chefe que sabia bem as coisas. Então, essa primeira impressão, esse primeiro momento, que era o paladar, o sabor da comida, também eu tive a sorte de agradar as pessoas. Legal. Né? Então, o restaurante era muito pequenininho, tinha apenas 22 lugares. E de uma hora para outra, as pessoas foram aparecendo. As melhores pessoas da cidade, as pessoas conceituadas da cidade, as pessoas que são ainda conceituadas na cidade hoje, passaram a frequentar meu restaurante lá escondidinho numa rua simples de São Cristóvão, aqui em Cabo Frio. Bacana, E aí eu fui empurrado para o crescimento, né? De verdade, quando eu abri o restaurante, eu nem sabia cozinhar direito ainda, né? Mas as coisas que eu sabia fazer ficou tão muito bem gravadas na minha cabeça que eu sabia fazer teoricamente bem feito. Eram risotos do mar, um risoto camarão e fungo, tinha... No início era muito poucos pratos. Já tá dando fome, né? No início eram muito poucos pratos, porque eu não sabia fazer muito. Era 2 pratos de massa, um que era com molho branco, outro com molho vermelho, de camarões e molho italiano, e os 2 risoto e 2 filés. Era muito pouco. O restaurante era mais voltado para uma pizzaria. Tinha um forno de lenha no meio do restaurante, que foi outro conceito de restaurante que eu trabalhei lá em Búzios. Então, na minha cabeça, nos 15 anos, ficou gravado muito bem os frutos do mar, vivos e frescos, que eu passei trabalhando no Satiricon, e que, colado com o Satiricon, tinha a Caprichosa Pizzaria, que mudou o conceito do carioca comer pizza, há mais de 20 anos atrás, né? E o último restaurante que eu trabalhei em Búzios chama-se Bar do Zé. Ainda existe, o Zé é um surfista, muito bacana. Já viajei com ele também. Sim, né? Muito boa pessoa, né?
meu cliente, meu amigo hoje, mas foi naquele restaurante que eu trabalhei por 4 anos que mudou minha vida, mudou meu conceito, e lá eu aprendi mesmo de perto como lidar com a frigideira e o fogão. E aí, na cara e a coragem, eu comecei, aqueles pratos ficaram na minha cabeça, eu comecei a reproduzir aqui em Cabo Frio. E tive a sorte de, até num período muito curto, 1 ano, havia um burburinho na cidade que tinha um pequeno bistrô lá em São Cristóvão, de um cozinheiro que tinha vindo lá de Búzios. E aí as pessoas passaram a me conhecer. Eu também dei sorte de conhecer umas pessoas um pouco estratégicas na cidade, né, com certo poder. Nem tinha tanto o influencer que tem hoje, né? Esse que eu estou falando é uma história de 15 anos atrás, recente, mas não tinha os influencers tantos de hoje. Mas o boca a boca pegou na cidade e aí eu comecei a ficar conhecido. Mesmo assim, o mar não é de rosas, né? O mar é de água salgada mesmo. Então eu também passei meus percalços, mas assim, foi um crescimento gradual. 2 anos depois eu aumentei o restaurante no mesmo espaço de 20 para 60 lugares, e ali eu permaneci por uns 7, 8 anos. Ou melhor, hoje eu estou bem posicionado com os restaurantes que nós vamos falar e que eu represento. Mas o Apetito Bistrô é a essência de Foi tudo. a ordem da gastronomia para você, né? Sim. E o que é bacana Um aprendizado e tanto. vocês dois, então, se posicionaram e meio assim, descobriram seus propósitos, né? Já muito... E já foi acontecendo, né, Vitor? Que nem foi contigo, né? O negócio do campeonato já foi rolando e aí dali já não parou mais, né? Então, assim como o Cláudio, né, eu conheci pessoas também importantes para dar esse segmento na minha carreira, né? Eu aqui em Cabo Frio, junto com essa galera, passou uma informação, né? O pessoal viu no campeonato que eu estava disputando que tinha um menino que surfava muito bem em Cabo Frio. Aí essa notícia chegou no Rio de Janeiro. Aí veio uma marca que chamava Hidrojets, que era o pessoal lá de Copacabana, do Arpoador, para me ver surfar. E aí, nesse segundo campeonato que eu disputei, foi em Búzios, em Jeribá. Aí eles estavam lá e me fizeram a proposta, ó. A gente gostou de ver você surfando, a gente queria começar a fazer tuas pranchas. O vídeo rolando aí. Foi anos 80, lá na Bahia. Bacana, olha. Esse foi 87. Eu tava já na equipe Company Ciclone. Foi um campeonato grande, assim, onde eu me destaquei. Um dos que eu me destaquei, ainda muito jovem, que ainda era amador, né? Aí o pessoal começou a reconhecer. E aí chega as empresas, aquela época era uma época diferente de hoje em dia, era muita marca nascendo, né? Company, Ciclone, Headley, Cantão, né? E outras, Hang Luz. Hang Luz, OP. A OP não chegou a patrocinar, né? Não, acho que patrocinou, né? Alternativa. Tinha várias marcas, E aí, essas marcas, era legal elas apoiarem os atletas. Estar junto com os atletas, porque aquele atleta, a visibilidade que elas tinham era o quê? Ir lá pra praia, surfar, fazer o dia dele dentro do treino e ganhar o público. E falar, cara, aquele ali é o Vitor Ribas, aquele ali é o Dadá Figueiredo. Aquele ali é o... E a galera queria ser igual, né? Então gostava de usar as marcas. Eu lembro que eu tava na plateia nessa época, né? Eu vi, cara, queria usar, carteira de energia. E a Company era uma marca que patrocinava todos os esportes, né? Lembra? Ela patrocinava as lutas também. Né, os lutadores, né, de luta livre, do jiu-jitsu. Foi antes da Bad Boy, né? Então, hoje mudou. Hoje, tipo assim, se o atleta ele for só talentoso, não é suficiente para ganhar a vida. Ele precisa saber mexer na mídia dele. Tem que entrar na internet, no telefone, e sabe mexer e se tornar uma pessoa... influente, e que outras pessoas sejam seguidores e gostem daquele trabalho que ele faz. Antes não, antes era bonezinho, camisa do patrocínio, ir lá fazer o treinamento, mostrar que você é profissional, tá sempre bem vestido com a marca, né? E aí aquilo era pegado na época, né? Hoje não é mais assim, hoje
você não só depende de talento. E o surf hoje mudou, né, cara? Hoje, ou você tem um pai muito rico, ou tem um... O esporte é muito caro, né? Ficou muito caro. Eu queria botar meu filho, ele tá com 22 anos, tá seguindo meus caminhos, né? Aí teve um campeonato em Saquarema, 6 estrelas, campeonato super importante, né? Para quem quer aparecer no cenário, né? E conseguir ter um bom resultado para conseguir apoiadores. R$3.000 o campeonato. Uma inscrição do campeonato. Uma inscrição do campeonato, a Que inscrição. isso, cara. Eu sei que a nossa moeda não tá valendo muito, mas, pô, 3.000 é muito dinheiro. 3.000. Aí você bota R$3.000, pô, numa bateria só que é de 20 minutos, de repente o sonho, né, os 3.000 foi por água abaixo. Isso, né? Cara, tem que estar preparado para isso. Hoje o surf ele virou um negócio. As pessoas que fazem campeonatos hoje em dia, eles estão ganhando dinheiro em cima dos atletas. Exatamente. Na minha época, a gente buscava ir para esses campeonatos para poder pagar as contas da nossa família, de crescer no esporte, de ganhar, gerar renda, né? Hoje mudou. Hoje o cara só vai ganhar dinheiro, sei lá, depois de uns 4, 5 anos, se ele for muito bem sucedido nos resultados para poder entrar na primeira divisão. E não só nos resultados, tem que ter toda essa parte por trás, né? Essa parte por trás. O surf aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a luta, né? A luta é a mesma coisa, virou um comércio. E hoje em dia, às vezes, os mais talentosos não têm oportunidade de chegar lá, são desperdiçados no meio do caminho, porque não tem quem banque, né? Que às vezes a família não tem condições e, cara, infelizmente se perde aí no caminho, o cara fica frustrado e... né? É uma realidade que eu ainda penso em tentar ajudar de alguma forma a mudar isso aí. A gente Imagina na luta, né? O cara não vai conseguir fazer muitas lutas pela vida dele, né? Porque destrói o corpo, né? Aí, de repente, ele tá só tentando, mas no lugar errado, né? Umas lutas pequenas. Aí, pô, quando é a hora dele se dar bem, pô, o corpo já tá detonado. E outra, a panela não deixa chegar. Também. A panela não deixa o cara chegar, porque o cara é bom. Mas não, já tem outro aqui que é amigo de fulano, fulano é o empresário dele. Isso, cara, é impressionante como o esporte vai para esse lado, né? Futebol é meio assim também, né? Futebol também. Tudo é assim, Tem os né? empresários aí, pô, Sim. o cara, pô, você vai lá e leva teu filho é super talentoso. Tu vê que ele naquele treino ali, ele, porra, detonou, ele foi o melhor em campo. Mas, de repente, aí o cara chega para o teu filho e fala assim, pô, tu foi cortado, amigo. Aí tu fala, Não, porque não é o cara que é o empresário que é o amigo dele. Isso, infelizmente, eu acredito que tem até no mundo inteiro, mas aqui no Brasil é muito forte. Porque a cultura do brasileiro de querer se dar bem com tudo, né, cara? Tem um esquema, o negócio do esquema. Jeitinho brasileiro. Matar esse negocinho do esquema, cara. Eu acho que é terrível. E a gente vai perdendo talentos, né? Em todas as áreas, né, Cláudio? Em todas as áreas. Sim. Eu acredito que não seja diferente também na área gastronômica, né? O meu mundo trabalha com muito mais pessoas, né? E a gente, a cada ano que passa, tem mais dificuldade em contratar pessoas. E não só contratar você contrata. O mais difícil é mantê-los uma longevidade. Porque nenhuma empresa quer contratar alguém para mandar embora daqui a 6 meses, 1 ano. Se essa empresa quer ficar estável a vida toda. E a gente sofre essa consequência. Eu já não reclamo mais tanto da mão de obra como a gente já reclamou no passado, porque nesse período que eu trabalho aqui há 15 anos, sendo um contratante, né, sendo uma fonte de emprego, eu já contratei muitas pessoas. E de verdade, quando eu percebi que todo mundo reclamava da mão de obra, eu passei a fazer o oposto, eu passei a fabricar essa mão de obra. Então eu pegava um jovem com pouca experiência e a gente fazia da nossa casa uma escola. 2, 3, 4 anos depois ele estava um cara competente, um cara formado praticamente. E esses ficavam, né? Sim, eu tenho, por exemplo, eu tenho hoje, há 15 anos eu atuo, já com restaurantes diferentes. Eu tenho gente que trabalha comigo há 14 anos, Legal. 12 anos, Bacana, né? 10 anos, assim, né? 8 anos. O Arcos do Canal, o restaurante que a gente está hoje, ele existe há 7 anos. A maioria dos funcionários lá tem acima de 5 anos de casa. Bacana. Porque a gente prepara ele, não para ele ser eterno, porque a gente quer que
que ele passe um bom tempo nessa empresa, que ele vista a camisa e que ele suba na vida, Cresça, né? que ele cresça, que ele abra o próprio negócio. Eu mesmo fui um exemplo, né? Então, mas o período que eles passam por nós, a gente está sempre doutrinando, ensinando. E ele vai se tornando um profissional melhor. Bacana, isso é legal. Então você investe na pessoa. A gente investe na pessoa, inclusive as pessoas da cidade, da região. Porque além de novo, fomenta a economia local, né, de Cabo Frio, que a gente preza tanto, que a gente quer sempre ver a cidade para cima, com turismo, com esporte, com lazer, com gastronomia, com atrativos para a nossa cidade. Se a gente se propôs a ter uma cidade turística, a gente tem que trabalhar para ter uma boa hospitalidade. Com certeza. Né? Então, há 15 anos, eu e meu grupo fazemos um serviço de formiguinha, mas que a gente vê resultados. Eu vejo que Cabo Frio se posicionou melhor na gastronomia de um tempo para cá, que antes era muito, ou só falado Búzios, e não, hoje Cabo Frio entrou no cenário nacional e internacional com hospedagem, hospitalidade e gastronomia. Você acha que ainda tem um delay grande entre Búzios e Cabo Frio? Sim, tem e sempre terá, porque Búzios se posicionou há muito mais tempo que nós perante o mundo. E eu, como convivi lá por 15 anos, no período que eu estava lá, falava-se em 40 nacionalidades diferentes. E nos meus ouvidos, eu lembro muito bem tantos sotaques falados nas minhas mesas. Já que eu era atendente, na vez na minha praça tinha alemão, italiano, francês, argentino, árabe, um monte de gente. No mesmo dia, né? Tudo no mesmo dia, na mesma hora. Cabo Frio ainda não tá assim. E Cabo Frio ainda não está assim. Não está, né? Mas mudou um pouco o cenário, né? Tem bastante pessoas empenhadas em trazer gastronomia para a região, e Búzios até que contribuiu para Cabo Frio e Arraial do Cabo, quase que cedendo pessoas de fora, estrangeiros. Estrangeiros, né? Estrangeiros, principalmente. Tem mão de obra também? Também, mas eu falo mais do turista mesmo, né? Porque até 2 anos atrás eu não via um número de pessoas, eu falo estrangeiros, mas aqui da América do Sul mesmo, aqui em Cabo Frio, como eu estava familiarizado lá em Búzios. Eu percebi então que esse pessoal passou a frequentar o Arraial do Cabo para o mergulho, que realmente nossa região é imbatível, uma área de mergulho, um mar tão bonito, né, que tem ali no Arraial, aqui. Então começou a atrair esse público, mas eu tive a sorte de ele no meio de Búzios e Arraial ter Cabo Frio, e eu acho que eles pararam para comer aqui. E aí era onde eu atuo, né, na gastronomia. E hoje, depois de ter saído do Apetito Bistrô e ido para a Passagem, feito a parceria com o Davi Barcelos, o nosso grupo gastronômico cresceu, a gente se posicionou melhor, é um grupo forte, focado em fazer não só gastronomia, mas a gente vende lazer, entretenimento, algo positivo para a cidade. Uma experiência completa. Uma experiência bem completa, com ambiente, gastronomia e serviço. Tem uma ideia para vocês, hein, cara? Imagina você fechar uma parceria com um barco desse de pescador, e aí botar teus clientes para poder sair para pescar o peixe e depois cozinhar lá no teu... Uma boa ideia. Viver experiência, olha aí. Aí, ó. Olha, Aí já tá na cara do gol, Aí né? já passaram, ó. sim. Lembra que eu falei que eu tenho contato com os pescadores que me trazem vivas coisas? É bom demais, mano. Aí, ó. Esse é um deles, buscar. Olha só como eles chegam para mim muitas vezes. Lagosta, polvo, cavaca, robalo, que né, que dá muito na nossa região. Esse aí é o bacurau, um pescador da terra mesmo, mergulhador. Bacana. Ele vai lá, pega vivo. E eu me propus a comprar assim, A pesca dele. toda a pesca dele, assim. Aí ele já te procura. Ele já leva lá direto.
Que legal. Claro, eu vou comprar a sua mercadoria o ano inteiro. Então, Já traz pra mim. Legal. ele é um dos fornecedores bons para mim. Eu tenho um bote também que fica ali no O Vitor gosta de pescar, Vitor. sei no lá, né? portinho. E aí tem uns amigos que são mergulhadores, né? E alguns deles são até bombeiros também, nas horas que estão de folga, eles mergulham para pegar também os peixes também. Eu não sou um bom mergulhador, eu sou bom surfista, mas de vez em quando eu pego, eu dou sorte, pego um peixinhos. Mas, Eu gosto muito de pescar, gosto muito do mar, mas nunca me tornei um surfista, né? Mas eu gosto de pegar o peixe lá vivo e levar para ainda tá casa. tempo, cara. Vamos fazer um desafio aí, vamos levar Fazer uma parceria. Vai ter um programa, Eu te levo pra cozinha, pra você fazer os pratos lá. Vamos cozinhar junto, é. Eu vou ter que Sim. Gostei da ideia. Legal. Pô, isso é a riqueza, né, cara, que a gente tem aqui, né, de poder fazer essa discussão do cara levar o peixe ali pra São você, parcerias, né? Assim como eu fiz com vários pescadores, surgem novas possibilidades aqui agora. Isso. O próprio meu maior parceiro hoje, né, que é o Davi Barcelos, isso foi um tipo de parceria. Ele é um cara que investe em parcerias. Ele faz parcerias, amizades e sociedades com várias pessoas, sempre no intuito de produzir. Bacana. Produzir em prol, não só em prol para mim ou para ele, produzir em prol de um bairro, de uma cidade, uma coisa que a gente tem, a olhos nus, tem feito acontecer com o trabalho nos últimos anos. E ele é meu chefe também, desculpa. Ele é meu chefe também, porque ele é secretário do turismo, né? Então, Eu trabalho no museu. Sim, Museu do Surf. Então, agora, né, falando até da nova realidade, né, com essa parceria nova que eu fiz, mas isso aconteceu há 7 anos. E eu conheci o Davi Barcelos por um certo acaso do destino, né, de 2 pessoas talvez interessadas em melhorar o bairro, a cidade, o conteúdo no geral. Porque eu fazia o meu trabalho de formiguinha com o meu pequeno restaurante onde eu estava, mas eu tinha o sonho de crescer mais, né? Você já tinha alguma visão ali da passagem? Você falou até que procurou uma lugar. A Passagem é um bairro inspirador, bonito, aconchegante e gostoso, né? E eu moro aqui há 30 anos, eu frequento ali e via um bairro muito calmo, bucólico, mas com energia boa de que tinha mais potencial. E talvez o Davi viu isso com um olho melhor e com um bolso melhor, né? Que ele tinha o poder de empreender. Ele é um jovem dinâmico, médico. Eu o conheci assim, ele falou: olha, eu vim morar em Cabo Frio porque minha esposa é daqui, eu vim morar aqui para criar meus filhos numa cidade com boa qualidade de vida. Porque ele veio do Rio de Janeiro, né? Tem as empresas dele lá, né? Então ele não herdou nada, não. Tudo que ele tem é trabalho mesmo com as empresas dele. E ao começar a empreender em Cabo Frio, ele falou: olha, eu moro numa cidade bonita, um lugar bucólico, como é a Passagem. E o prédio, ou a casa onde é hoje o Arcos do Canal, ele conheceu assim como nós vimos há algum tempo. Aquela casa estava abandonada há uns 7, 8 anos, com mato dessa altura. Eu vi aquilo e falei: gente, como pode uma casa dessa tão linda, uma casa tão... com uma elegância dessa estar abandonada? Ele também viu isso, conseguiu comprar a casa, pensando em fazer algo voltado para o turismo. Ver como as coisas são, né? Eu passava ali direto para ir para Praia Brava, né? Mas só pensava em onda. Eu via a casa também, mas só pensava em pegar onda. Mas ele viu por um outro lado. Aí ele comprou a casa meio ainda sem saber o que fazer. Não sei se você lembra, a primeira coisa que ele fez ali foi tipo um museu de arte. E ele pegava as pessoas locais, os artistas locais, para expor alguma coisa lá. Então passou por lá a Milu com os quadros dela, a Gladys com os quadros dela. E um certo dia, quando eu ia passando com meu filho, eu vi aquilo aberto, estava a exposição dos barquinhos do Antônio Leite.
Daí o meu filho, pai, vamos lá ver os barquinhos. Eu, vamos. Mas ele olhava os barquinhos e eu olhava para as paredes, eu olhava para os cantos assim, encantado com aquela casa que eu sempre tive vontade de entrar e não pensei que pudesse. Maneiro. Eu falei, gente, que bom que alguém comprou isso aqui e vai fazer alguma coisa, que bacana. Bem nesse período, eu estava numa transição de querer sair de São Cristóvão, onde eu já tinha passado, né, uns 7, 8 anos ali, e queria ir para um outro bairro. E claro, a passagem era um encanto, era uma vontade. Mas até antes de eu conhecer o Davi, eu esbarrei em alguns detalhes, principalmente os preços cobrados. E o fato de eu ter feito o meu restaurante pequeno, no terreno da família, em São Cristóvão, numa rua simples, é porque eu não tinha condição. Né? Lembro que quando eu comecei eu era um garçom em Búzios, então eu não tinha essa condição, não conseguia um bairro nobre. Mas fiz um bom trabalho lá e já tinha bagagem para ir para um bairro nobre. E comecei a procurar pontos por ali. Aí esbarrei nos pontos caros, né? O Carlinhos do Lusitano me pediu muito dinheiro, o outro lá também, dos bolos lá, também me pediu muito dinheiro. Eu falei, aqui na passagem não vai dar para mim. Muito caro. Muito caro. Eu já estava praticamente fechado com um amigo lá, dono de uma pousada lá no Braga. Já estava o projeto pronto. A gente ia construir um bistrô, era só um pouco mais visível do que aquele que eu tinha. Não era um lugar tão badalado, nem era na rua principal do Braga. Quando eu estava já praticamente fechado com esse, na hora de bater o martelo, alguém me apresentou o Davi. Eu sou o Carlinhos da Landelon. Já velhinho, ele morreu aos 87 anos. E ele morava na mesma rua do Davi. E o Davi, eu conheci o Davi, um cara muito dinâmico. E o seu Carlinhos um dia apareceu no meu restaurante. Olha, eu estou sabendo que você está querendo mudar o seu restaurante daqui. Não precisa procurar mais. Eu tenho o melhor ponto de Cabo Frio para você. Eu falei, meu Deus, seu Carlinho, isso é onde? Na sua casa? Eu sabia onde ele morava, eu frequentava a casa dele como amigo. Ele, não, na minha casa não, mas é na minha rua. Aí a minha cabeça voou para aquela casa do Arcos, daquela casa branca grega. Eu falei, meu Deus, não é possível que seja essa casa do Arcos. E era. Aí é um paraíso. Né? Gente, era assim, Eu falei, não, aquela noite eu nem dormi. Ele falou, olha, vamos marcar uma reunião amanhã com o Davi, às 5 da tarde, aqui na minha casa. Aí foi no dia seguinte que eu o conheci. Ele não me conhecia, eu não o conhecia, ele não frequentava o meu restaurante, mas naquele primeiro encontro, naquela primeira reunião que a gente fez na casa do seu Carlos, a gente formou uma sociedade, uma parceria, e que dura até hoje. Que bacana. Poxa, Quantos anos já? foi em 2018 isso, hoje 25, vai para 7 anos. Em outubro a gente faz 7 anos de inauguração do Arcos do Canal. E o Arcos foi o primeiro Restaurante nosso. de vocês ali. Então, o Arcos do Canal foi meio que uma continuação do Apetito Bistrô. E numa conversa com o Davi, a gente decidiu mudar o nome de Apetito Bistrô e eu aceitei para o nome do Arcos do Canal, que eu aceitei também. Por quê? Primeiro que o Arcos do Canal, aquela casa, tinha um nome imponente, já tinha uma marca. Então, eu gostei. E ficava perto dos Arcos ali. E o Apetito Bistrô tinha encerrado uma grande história, estava no meu coração. Falei, não, ficou muito bem a história do Apetito Bistrô até aqui. Vamos começar com Arcos do Canal. História, né? Só mudou os nomes, a essência, o sabor, o cardápio, as pessoas que trabalhavam no outro restaurante, tudo eu levei para o Arcos do Canal, aquela bagagem, aquele conceito, aquele modelo, aquele produto, e era tudo que se encaixava no plano do Davi. Uma dúvida, a casa já se chamava Arcos do Canal ou vocês criaram o nome? Nós criamos o nome. Criaram o nome. Porque do lado tem, né, o Solar do Arco, que é a pousada. O Arcos existe, é real, né? Que o Arcos ali existe. Então, a gente colocou Arcos do Canal. O símbolo, ele até tem um ar, mas não era um brasão que tinha na casa. Né? E a gente aproveitou essa ideia, esse símbolo, e
e emendamos o nome Arcos do canal. E foi, Como é que as coisas conspiram a favor, né? foi uma excelente escolha. Dizem que aquelas casas que tem ali na passagem, algumas, tem uma arquitetura bem, assim, atual, né? Bem De moderna. um nível elevado, Né? sendo casas construídas nos anos 60 do século passado. Bacana, né? Então, Aí é lindo, né? você vê Da construção dela, né? a construção, a imponência, as coisas, então, foram construídos por pessoas, com arquitetos muito bem informados, muito inteligentes. isso, né? Muito inteligentes. Uma visão fantástica no futuro. E o Davi teve a sorte de comprar essa casa, mas com a casa o museu que ele começou no início, ele falou, não, é bom, mas assim, eu queria trazer multidões, eu queria trazer mais gente para essa casa. Cairia muito bem um restaurante de cozinha mediterrânea nessa casa grega. Aí ele tem uma visão maneira também, né? Aí foi aonde ele me encontrou e me trouxe. Bacana. Ele apostou em mim, né, no sonho dele, né, que eu faço parte desse plano, e tive a sorte de ser o primeiro, né? E deu tão certo, foi tão bom que ele gostou do quesito gastronomia e turismo, e aí sim ele passou a empreender, a desenvolver o empreendimento em prol do turismo. E aí ele foi comprando outras casas na rua, né? E no bairro. Então ele se protegeu ali no bairro, investiu, fez deles bons ambientes e todos eles lucrativos, né? Porque conseguiu, a gente aumentou o número de restaurantes. Em 6 anos que eu fiquei com ele, a gente inaugurou outros 5 restaurantes, Bacana. né? E aí a gente cresceu, se posicionou melhor no quesito gastronomia, sempre pensando em enobrecer um produto em prol da nossa cidade para atrair investimento, qualificação de pessoas, turista melhor, né? Pessoas melhores para morar na nossa cidade, né? Ele é uma pessoa que une a várias outras pessoas, busca as pessoas que têm interesse em fazer um trabalho pela cidade. E você vê que então 6, 7 anos depois que ele entrou nesse meio, ele se fortaleceu tanto e é tão focado no assunto e faz realmente um grande trabalho que, por unanimidade, ele foi eleito aí, né, ou posicionado como secretário de turismo na cidade e está fazendo um bom trabalho. Bom trabalho, com certeza. Sim, tanto aqui na região quanto em outros estados e até em outros países. Ele já foi em apenas 3 meses de governo. Legal. E isso vai trazendo essa melhoria, né, para o turismo que está precisando, né? Sim. Vitor, que tem uma experiência internacional, né, cara? Conhece aí praticamente quase que o mundo inteiro, né, Vitor? Quase que praia e a gastronomia, tem que comer, né? Pois é, eu gostaria de conhecer os restaurantes do mundo inteiro e não tive essa vivência toda. Então, a minha experiência foi assim, tipo, naquela época ainda a gente tinha... era tudo uma novidade, né? A gente viajando pro mundo e às vezes o patrocinador dava aquela quantia e a gente tinha que se virar naquele lugar. Na França, né? São restaurantes chiques, né? Tem alguns lugares um pouco mais popular e que a gente sabe que são pouquinhas comidas. E a gente é atleta, a gente come muito, né? Então, no desenrolar dessa surf trip, né, que era para uma competição, a gente ficava com outros também atletas que cada um fazia um pouquinho dentro de casa. Se a gente fosse comer fora, a gente gastava um dinheirão e a gente comia pouquinho, que não era suficiente. Ia ter que comer uns 2, 3 pratos, que era bem pouquinho, entendeu? Ou então ia para massa, a gente ia para comida marroquina, que era esses lugares assim, que aí tinha... o cuscuz, as paradas assim, que aí vinha a comida legal. E a pegada era essa, ou fazer comida em casa. Então, fui aprendendo a fazer comida. Bom que você aprendeu a cozinhar também. Junto com os outros surfistas. Aí, tipo, minha avó ensinou, minha mãe ensinou um pouquinho. Aí cada um fazia um pouco, quem não sabia lavar o prato, entendeu? E a gente foi se virando assim, entendeu?
mas eu vejo Cabo Frio ainda, assim, a parte da costa, nossas praias, assim, ainda precisa evoluir muito ainda, entendeu? Esse prefeito, né, o Serginho, ele deu um choque de ordem ali na praia, acho que deu uma melhorada, tá ficando dando uma bacana. melhorada na cidade. Mas o que você acha que deveria ser feito para que possa ter mais atletas bons no futuro? Qual é a base que precisa ser feito na nossa cidade? Eu acho que, primeiro, falando assim de atletas, eu acho que a prefeitura podia começar a olhar com melhores olhos os nossos atletas que se destacam na nossa região, que podem levar o nome da cidade para fora. Primeiro, Bolsa Atleta municipal ou estadual. Tem que trazer isso para Cabo Frio urgente. Da região dos lagos todas, Maricá tem, Saquarema tem, Búzios tem, Arraial tem, Cabo Frio não tem. É uma das mais antigas do Brasil, a cidade da mais antiga do Brasil, com atletas grandes que já tiveram histórias legais. A gente não tem Bolsa Atleta. Eu vejo assim muito... Esse é um bom caminho, um bom passo. Um bom caminho, com certeza. A prefeitura tá muito em, assim, tipo... amigo de fulano de tal, que não sei o que lá, cara, tem que fazer coisas como você falou, para crescer. Então, aproveita a estadia até do Davi que a gente está falando, porque ele é um grande incentivador do esporte. E eu acho que, assim, na área, falando da área dele E também... o esporte traz o turismo. Sim, está conectado. A gente estava conversando até antes, você receber bem os clientes, né? Você veio em Búzios, você morou lá, mas trabalhou lá por muito tempo. Você vê que o atendimento de Búzios é outro, o cara sabe chegar. Aqui você vai na praia, o pessoal gritando, bro. Ei, aqui é minha barraca, aqui. O outro subia, entendeu? Pô, aí tu Então, fala, esse também... olha, o cara fica assustado. O cliente aqui né? Legal. Melhorou, ele vai embora da praia, ele vai melhorou. A verdade seja dita, melhorou com a entrada. o termos da barraca. Né? O termos da barraca ali, aquela distância para praia, que os barraqueiros só podem usar. Foi muito legal. Foi legal, Já é um passo. Diminuiu o número de ambulantes também, né? Muita coisa. O ambulante, o flanelinha e o tumulto das barracas era tava brabo. Eu praticamente, eu moro lá no Foguete também, pô, eu não saio do Foguete pra ir pra praia do Forte, né? Não dá. E agora, eu tive 2 semanas atrás, eu fui com meu filho. Pô, tá tranquilo, tá um ambiente legal, né? Tá dando pra ir. eu tenho passado pela praia quase sempre, né? Que agora eu faço umas caminhadas pela manhã, vi melhorar bastante. Mas eu fecho com o Vitor nessa ideia aí. Que eu acho que acontece muito. Bolsa Atleta. Que eu acho que acontece muito na praia, como eu falei ali. Eu gosto de falar, sabe por quê? Porque de repente vai chegar lá na pessoa que vai mexer nisso. A gente vai marcar eles. E a ideia é essa, a ideia é essa. A galera. Eu falo com todos os meus amigos, com todo mundo. Cara, o barraqueiro tá ali, ele tá trabalhando, ele tá servindo, ele tá fazendo um monte de coisa, vem a comida, vem as bebidas, ele vai servir a mesa. É muito mais fácil dele contratar um cara que chegou ali na praia, que vai pedir R$80, R$100 a diária, ou às vezes até 50, do que contratar um cara que está preparado para ser garçom. E aí o que acontece? Acontece as confusões. Acontece do cara não saber atender a mesa. E nessa mesa, de repente, tem um cara ali que não está acostumado com esse atendimento. Aí começa a bater de frente. Aí briga, facada, tiro. Por conta disso, da educação. Exatamente. O cara tem que saber que ele está ali servindo o turista na praia, ele tem que ser super educado. Empreendedor, ele na verdade ele é empreendedor, né? O turismo ele tem que ser olhado dessa forma. Minha visão é que a gente tem que melhorar isso aí. Só que o que eu vejo agora é que a gente está com uma facilidade, que é um diferencial. O Serginho, o próprio Davi, o secretário de esporte, o Rafael Bernardo. Então, essa galera é muito receptiva. Então, a gente tem acesso para levar as coisas vamos fazer isso aqui, olha esse caminho aqui, e eles são abertos para ouvir, né? Então, eu acho que proposição, o Conexão Costa do Sol, ele é isso, né? A ideia é de que seja um conector de pontas. Então, levar a ideia, vamos levar, o que a gente pode fazer para contribuir com o poder público, né?
e o poder público. E melhorar a Essa prestação de ferramenta- serviço é uma ótima ferramenta. uma ótima Pegando o gancho que ele falou, quando eu comecei a trabalhar aqui em Cabo Frio, tendo o meu próprio restaurante, um dos fatores positivos para mim foi que a minha escola foi Búzios. Como ele falou, é tão pertinho, mas são tão diferentes as escolas de tratamento que, assim, eu voei aqui. Por quê? Um fator interessante é que eu morava aqui há muito tempo, mas trabalhava em Búzios e não conhecia os cabofrienses. Eu não conhecia as pessoas de Cabo Frio. Então, quando eu abri o restaurante, eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém de Cabo Frio. O que eu fiz? Bom, vou atender todo mundo do jeito que eu atendia as pessoas lá em Búzios. Só que lá em Búzios eram só celebridades. Então, o que eu sabia fazer era receber bem aquelas pessoas que eram famosas, né? E aí eu comecei a atender as pessoas num lugar simples, onde era, mas de uma forma assim, do jeito que eu aprendi. Então, as pessoas perceberam logo que o serviço de atendimento era um diferencial. Aliado com o sabor da comida que eu trouxe, foram duas coisas que me fizeram crescer rapidamente. Que era, eu tinha um bom produto e um bom serviço. Mas era a minha escola de aprendizado em Búzios. Então, por que não fazer igual ele falou assim? Bom, então o que a gente tem que fazer? Preparar essas pessoas para serem qualificadas. Potencializar essas histórias, como a sua. Potencializar isso para outras pessoas. Utilizar isso aí como um incentivador para que a situação toda melhore. E melhora para todo mundo. Né? Se você incentiva o cara, se o cara ele vai aprender como tratar a pessoa, como né, receber bem o turista vai ficar mais satisfeito, vai dar uma gorjeta maior, vai deixar um 10% maior, vai voltar, vai trazer outras pessoas. Aquilo ali é a porta de entrada da cidade. Então, é a base. A nossa cidade, Cabo Frio, ela era famosa, conhecida assim, não tinha um bom serviço. Em alguns segmentos até não tem, mas eu posso dizer que de 10 anos para cá melhorou bastante. E pode melhorar ainda mais, né? Deve melhorar muito mais, já que a gente ordenou postura. Agora a gente tem regras, agora a gente tem objetivos. E, assim, as pessoas que passam por mim ou por nós, nas nossas empresas, depois de 6 meses, ele entende um pouco do nosso conceito e passa a vestir a camisa como se fosse ele o dono da casa, como se fosse ele o empreendedor. Ele faz parte, ele faz parte daquela empresa, ele faz parte desse bairro, ele faz parte dessa cidade. Então, a gente, um trabalho de formiguinha, ajuda a melhorar o serviço de atendimento na nossa cidade. Então, há muito tempo atrás, né? O pessoal do Rio, de Búzios, que velejavam, eles frequentavam Cabo Frio. Eles vinham para Cabo Frio velejar. Falando muito tempo atrás mesmo. Para quem não sabe, Cabo Frio e Arraial, essa pontinha, é a ponta mais para fora da região sudeste, né, que tem. No mapa do Brasil, você vai ver que a pontinha de Arraial, o Cabo Frio está mais para fora. Realmente. Então aqui o vento passa a milhão, porque não tem muita montanha, não tem montanha alta aqui. Tem uns morrinhos ou outros, mas nada muito grande. E como tá para fora do mar, assim, o vento passa aqui muito forte. Na Barra da Tijuca, o kitesurf é uma modalidade que pegou. Então várias pessoas de classe alta, média também, em geral, praticam o kite. Tem empresários que estão trabalhando e aí eles ligam para o quiosque, onde são o quiosque já pronto, e que atende esse cliente, né, do esporte, que é o kitesurf. E o cara liga e fala assim, olha, tô chegando aí, cara. São 3 horas da tarde, daqui a 15 minutos eu tô chegando. Ele sai do escritório, aí o rapaz que trabalha nisso, ele já arma o equipamento do cara que fica ali no quiosque, bota o kite pro alto, né, com o cinturão e tudo. O cara só chega, põe a roupa de borracha ou o short dele, bota o trapézio, né, que é aquele cinturão, encaixa, um passa do outro, e o cara sai para dentro d'água para velejar 1 hora, 1h30. Que legal, né? Então ele tem uma atividade de esporte, de lazer, logo assim, às vezes no intervalo, mais tarde, mas pô, tem essa brecha aqui, eu vou lá, vou fazer, né? Só que em Cabo Frio, o que acontece? Primeiro que a gente não tem uma área
própria para o kitesurf, assim, um espaço, pouso e decolagem. É tudo uma briga com os barraqueiros. A gente não tem espaço para poder pousar e levantar o kite. Enquanto o pessoal que tem de barraca na praia não entender que eu, surfista, que dou aula na Praia do Forte, eu estou levando clientes para poder consumir na barraca dele, e o cara do kite também, enquanto eles não entenderem isso, eles não vão evoluir. E a Não é uma nossa costa disputa, né? Não é uma disputa, é uma isso. coisa que tem que ser sincronizada, né? E há muitos anos atrás o pessoal roubou os equipamentos dessa galera que vinha de vez em quando, que estava aumentando. Aí expulsou, porque a galera ficou com medo. Eu fico de cara, tá aumentando, né? A gente sabe que ali na Lagoa ali ainda tem uma galera que pratica, mas o vento eu vejo, e eu não consigo ver, eu não vejo a galera do windsurf aqui, eu não vejo várias coisas que poderiam estar rolando e trazendo. Poderia ser mais explorado. Mais turismo para a cidade. É a questão dos eventos, né, Vitor? Também. Que, cara, são pouquíssimos. O Rafael, ele teve uma reunião agora, há pouco tempo, com o pessoal do kite, teve com o pessoal do surf também. A gente espera que, por ele ser também um grande atleta também, né? Que foi da luta, né? Filho do Bernard, né? Que foi um grande lutador, um policial aqui que deixou um legado na cidade, né? Protegeu muito a nossa cidade. A gente espera que as coisas aconteçam, né? Porque geralmente a Secretaria de Turismo, ela é mais um lugar que assim, recebe muita proposta, mas poucas coisas acontecem, né? Eu acho que agora a cidade é pouco. Tá entrando no 5º mês, né? Essa galera nova que está entrando no 5º mês. Eu acho que eles estão buscando soluções para isso, porque pegou a cidade um problema aí, né? Né? Bem pesado aí, enfim. Mas eu acho isso válido. Vamos marcar eles nos stories, nos reels, né? Seria legal eles verem o programa. Mas eu acho legal a gente também, Vitor, fazer o seguinte: propor soluções, levar para essa galera. Vamos trazer os empresários para conversar. Eu estou querendo trazer um pessoal da luta para cá. A gente quer trazer, cara, 4 modalidades que não existem aqui na região. Então, o wrestling, que é uma modalidade fortíssima, a própria luta livre esportiva, né? A gente quer trazer um pessoal do Muay Thai também, que faz um diferencial. Tem o Muay Thai aqui, mas então a galera muito isolada, trazer uma confederação, isso aí dá força para essa galera crescer e ter eventos, né? E acho que em todas as áreas a gente pode propor isso aí. Quando eu fui convidado, né, para trabalhar na Secretaria de Turismo, né, junto com, na época que entrou o Flávio Rebel, eu tinha na minha cabeça aqui, falei assim, cara, que é uma oportunidade de acontecer um monte de coisa, vou botar minhas ideias para funcionar. E aí, eu como atleta de Cabo Frio, né, eu tive apoio, acho que um ano e meio, com o patrocínio da cidade. Eles me ajudavam na despesa, né? E eu tinha que depois provar que eu gastava o dinheiro lá fora. Prestação de conta, né? Para poder estar recebendo essa remuneração da cidade. Durou um ano e meio. E aí eu eu tinha, assim, minha visão como atleta, né? E falava, por que não, agora que eu estou na secretaria, botar minhas ideias? Então eu cheguei lá, falei, acho que vai acontecer, né? Eu falei pro Flávio, cara, a gente tem vários atletas aí que são amadores, mas que estão disputando no skate, na ginástica, na luta, no surf, campeonatos que estão divulgando o nome da cidade, eles estão nos representando, a nossa cidade. Por que não, de repente, criar assim, uma parceria com, de repente, um hospital, o fisioterapeuta, o ortopedista, o quiroprata, e aí poder atender, porque esses atletas, eles se machucam, eles quebram ossos, eles têm lesões, e às vezes, cara, eles estão sem plano de saúde e não tem para onde ir. E aí, sem amparo. Aí o que acontece? A cidade perde, porque às vezes pode perder um grande atleta que podia ter levado o nome da cidade para fora. Eu passei anos e anos disputando o campeonato, e por conta do Gugu de Cabo Frio e o Miguel Cury, meu nome ficou vinculado com Cabo Frio. Porque no primeiro campeonato que chamou o Carioca, Vitor Ribas, por favor, venha pegar sua camisa de like aqui de competição, eles me chegaram junto comigo lá no palanque e falaram, ele é de Cabo Frio,
Ele não é do carioca. Ele é do estado do Rio, mas ele é da cidade de Cabo Frio. Então meu nome vinculou muito com Cabo Frio, associou. Graças a esses meus professores. E assim, é muito pequeno você poder criar assim, tipo, ó, caramba, alguns atletas aqui que estão tendo resultados, né? Vamos formar um grupo desses atletas, não só do surf, mas também da luta, da ginástica, da bicicleta, né? O atleta se destacando da canoa havaiana, com campeonatos, com cursos, cara. Aconteceu alguma coisa, não, a prefeitura vai cuidar de você. Tá? A Secretaria de Esporte ou Saúde de Cabo Frio vai cuidar de você. Você quebrou a perna, a gente vai fazer essa cirurgia. A gente vai conseguir um fisioterapeuta para te recuperar e te botar para jogo de novo. Pô, isso é tão pequeno, cara. É o mínimo. Ou então, dá uma passagem pro cara, paga uma inscrição, né? Nós temos o exemplo aqui de Saquarema, né? Na parte do esporte, Saquarema tá anos luz à frente, né, cara? Impressionante como é que... E não só do surf, né? Tem o surf, tem outras modalidades que estão acontecendo em Saquarema. Saquarema começou com vôlei, quando montaram a parada do vôlei lá, sempre foi um cenário do surf, né? Montaram que ela foi, não lembro o ano. Arrumaram um terreno, né? Fizeram uma estrutura enorme. Fizeram uma estrutura de treinamento para a seleção brasileira, né? Eu lembro. E ali a Saquarema veio ganhando destaque nisso. E acho que todas as cidades têm potencial. Agora, Cabo Frio, por ser a maior, tem um potencial maior ainda, né? Tanto de novos talentos para todas as áreas, né? Não, meu irmão, eu tô meio que por fora desse negócio, mas só de IPTU, pô, lá em casa por mês eu pago R$300 de IPTU, cara, por mês. Daqui a pouco vai virar um aluguel. Pô, pra onde que vai esse dinheiro, cara? E fora o royalties de petróleo que deve ter ainda, né? Cara, pô, dá pra fazer um monte de coisa, não dá não? Tem. A gente tem que estar em parceria com a administração, propor essas coisas e também, logicamente, fiscalizar, né? Fiscalizar para onde está indo a nossa verba, né? E, cara, eu acredito muito nessa galera que tá aí. Tive alguns papos com o nosso prefeito, com o Serginho, né? Até antes mesmo dele entrar e tal. Eu conheci o Davi lá na eleição da Condetur, tive a oportunidade de conversar um pouco com ele também, rapidamente, mas vi que é um cara de visão, né? O Rafael também já tive várias vezes com ele aí, também é um cara de visão, um garoto novo, cheio de gás aí, ele botar as ideias em prática. E acho que é um momento bom para a cidade crescer em todos os âmbitos, né? Sim. Cláudio também está com a experiência aí do curso, né? Também está dando curso. Eu também, como eu falei, dentro da nossa empresa a gente ajuda o cidadão a se tornar um bom profissional, mas paralelo a isso, assim como o Vitor ensina o que ele sabe fazer para os jovens, eu também ensino para as pessoas a fazerem aquilo que eu aprendi. Gastronomia, culinária. Então, eu tenho uma parceria já de 8 anos com um outro sócio, o chefe Daniel, onde a gente tem um curso, chama-se Estúdio de Gastronomia mesmo, onde a gente ensina as pessoas a receberem seus amigos com charme e técnica, sem sofrer como a gente sofre realmente dentro de uma cozinha industrial. Então, é um curso, mais por hobby, mas muita gente usa para aprender mesmo e se aprofundar no ramo. Eu tenho dos 160 ex-alunos que eu tenho, eu acho que uns 40%, 50% deles seguiram ou têm um pé, alguma coisa dentro da gastronomia, ou abriram um próprio negócio, outros passaram a fazer coisas para revender, abriram um delivery. Não tem gente envolvida na gastronomia. Né? Então, eu ajudo a ensinar uma profissão. Para o esporte também é a mesma coisa. E onde que é a inscrição disso aí? Onde que o pessoal pode procurar? O Cláudio tem uma parada. Ele já fez 2 cursos, 2 vezes eu estava viajando, né? Eu convido as pessoas, já convidei ele. Eu quero participar do projeto. Eu faço 2 a 3 vezes por ano só. São cursos rápidos de 2, 3 meses. Mas assim, é um período onde a gente se aproxima muito, se torna mais amigos, mas principalmente um pouco mais conhecedor do tema gastronomia, porque além de nossas experiências, você me contou a experiência que você foi obrigado a aprender a fazer para não gastar tanto. Eu também aprendi a fazer na minha casa porque eu fui obrigado. Eu perdi minha mãe muito cedo e eu tive que ir para a cozinha mais cedo do que eu deveria.
Então, isso foi uma boa experiência e a gente evoluiu. Hoje eu passo para as pessoas o que eu aprendi, porque eu não vou guardar isso para mim sozinho. E hoje não tem mais segredos. Antigamente os chefs escondiam os segredos da gastronomia. Como ter segredo hoje se existe o Google? Não tem mais segredos. Existe o YouTube, não tem mais segredos. Artificial, tá Né? aí, Então, né? existem os pontos, os pulos do gato, os macetes, as dicas, né? Que é o nosso que a gente disse. Ensinamos as técnicas básicas da cozinha internacional. Bacana. E olha, é muito produtivo. As pessoas gostam muito, eles se tornam amigos, mais conhecedores de gastronomia e entendem um pouco mais do conceito do como a gente lida com o produto que eu tenho nas mãos. No meu caso, são os alimentos. Então, eles começam a perceber que eu passo, que a gente passa isso para a nossa equipe. É por isso que eu ganhei tanta credibilidade e confiança aqui na cidade de Cabo Frio. Porque as pessoas passaram a conhecer de perto o produto que eu fabrico para eles degustar. Pô, legal. Bacana pra Eu caramba. já tive a oportunidade, é muito boa a comida. Sim, sim. Cadê? Vou te pedir pra gente passar os videozinhos, já nós temos aí, né, dos patrocinadores. Aí eu esquecendo, né, cara? 15 para 10 já. Gente, a hora passa muito rápido, né? Cara, a gente olha assim, acho que 1h30 é muito tempo, mas não, vai no papo bom. Nossa. Pode mandar ver. Depois eu vou fazer um agradecimento para cada um. Bacana. Galera, vem aí na OK TV Conexão Costa do Sol. É isso aí, Doctor tá ligadão, hein, galera? OK TV, aloha! Olá, eu sou a Dona Ótica, é aquele super estilo de ótica. É a única ótica container da região. E a gente fica localizado na Rua Capri, número 6, Jardim Excelso, pertinho aqui da padaria Esquina, na Porto Alegre. Todo mundo conhece, gente? Aqui a gente está sempre pronto para te receber. E a gente sempre fala assim, hashtag, vem pra dona. Descubra uma maneira totalmente segura de viajar conosco. Com o grupo Conexão BH Pousada do Canal Cabo Frio, cada etapa da sua jornada é protegida, desde o pagamento até a sua estadia, graças ao nosso processo transparente e direto. Garanta sua reserva de forma segura e aproveite os melhores pacotes de viagem que oferecemos a preço de custo para você guia e agente de viagem. Nossa exclusiva opção de ônibus, próprio da Pousada do Canal, proporciona comodidade incomparável, incluindo transporte, hospedagem e café da manhã, tudo em um pacote especial. Confira as avaliações de clientes satisfeitos e siga-nos nas redes sociais para obter as últimas atualizações. Instagram, @Pousada do Canal. Venha conosco e experimente a tranquilidade de viajar com total segurança. Sua jornada dos sonhos começa aqui. Essa é a galera que já está apanhando aí, acreditando na ideia do Conexão Costa do Sol. Faltou a Hellfire, né? O videozinho não consegui passar tempo pro Cazé colocar aí. E tá no formato diferente também. Então vamos ter que ainda melhorar aí a escolinha do Vitor. Fala um pouquinho da escolinha, Vitor, da Surf Trip também. Então, eu hoje dou aula de surf e de kitesurf aqui na região. Eu tenho essa escolinha desde 2012, né? Fica aqui na Praia do Forte. É mais assim, eu recebo alunos mais no boca a boca mesmo. Eu só tenho uma publicidade ali no Instagram, que é pequena.
E o que acontece, assim, por eu ter sido atleta, surfista, né, profissional e tudo, umas escolas que vêm do Rio de Janeiro têm me procurado para ser um guia aqui na região. E aí, quando eles fazem uma surf trip para a região, eles alugam casas, às vezes ali próximo à Praia do Foguete, né, ou outros lugares. E eu sou convidado a participar nesses dias com eles. Aí eu dou a dica para ir para Praia Grande, Monte Alto, Figueira, ou Praia Brava, né? Outras praias, Peró. E a gente vai buscando sempre as melhores condições a cada dia. E aí ele sempre leva alguém para filmar aquilo e a gente vai, às vezes, para fazer um vídeo análise no final da noite, no final do dia. Às vezes rola um churrasquinho, a gente, né, conversa, fala, um brinca com o outro, vê as filmagens, né? E é mais ou menos o que acontece, essa interação entre os amigos, né? E às vezes essa família de surf que vem dessas escolas, e já são filhos, né, pais juntos, parentes, amigos, e acaba que você tem uma viagem para uma outra cidade que você está buscando a conexão com as ondas, com a cultura local, né? E eu vou nessa proposta também junto. Bacana. Legal pra caramba, legal. É o reconhecimento, né? Você se tornou uma referência do surf na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil. E pode ficar tranquilo que muito tempo vão te procurar para fazer funções aí. E uma outra parada que eu achei legal, que eu já tinha tido essa ideia da outra vez que a gente fez aquele lance do evento da Ana, né? Do jiu-jitsu. Sim. Cara, aquela parte que você tem a TV lá, poderia fazer um bem bolado aí para ele levar o pessoal para lá, né? Para fazer. A gente tem uma sala quase exclusiva, né? Uma sala, um auditório, assim, que as pessoas fazem reunião, tem um telão, as pessoas. Poderia fazer a junção, né, da videoanálise com a gastronomia, né? Legal, né? Acho que é uma ideia bacana aí para botar um esquema legal aí. Eu gosto de receber as pessoas naquela sala, é quase que um banquete, assim. Pô, é bem bacana. E o atendimento Gosto lá, né, também. cara? É de primeira, né? O atendimento, como eu falei, é um diferencial nas nossas empresas. A gente exige, mas exige de uma forma natural, educacional. A gente ensina o nosso colaborador a melhorar a postura dentro da empresa, a ser mais educado, a ser mais inteligente no ponto de vista de praticar um bom trabalho para a nossa empresa e para a cidade. Então, a gente investe no cidadão, colaborador, desde sempre. Eu acho uma parada, uma analogia que eu vou fazer aqui, que eu achei bem interessante, né? O Vitor acreditou no potencial dele também desde muito cedo, né? Pro surf, né? E o Cláudio acreditou no seu potencial também, Sim. nossa gastronomia, e também para se tornar um empreendedor. O Vitor é um dos maiores campeões. Em algum de momento surf, eu tive que tomar essa atitude. Eu acho que isso também pode, né, é um motivacional, né, Vitor? Como é que você falaria isso para quem está vendo, que quer começar, ou que quer, cara, mudar a vida, e falar, cara, é isso, eu quero, entrar pro surf, ou ter uma vida, às vezes o cara não vai nem ser um profissional, mas, ter uma vida ligada ao surf, né? O surf, ele abriu um leque, né? Ele abriu um leque de opções, né? Ele pode abrir uma loja, né? Vender os equipamentos, acessórios. O cara pode ser um surfista, tentar a vida profissional. E ele não precisa ficar preso a isso. Ele pode ser um bom surfista e um bom médico também, no tempo, né? Fazer essa conexão, né? O surf é qualidade de vida, né, cara? Contato com a natureza, né? Hoje tem muita gente que vai para essa área também de fabricação de pranchas, né? De concertos. Tem uma grande área, né? O empreendedor pode conectar a marca dele. Eu acho assim que é porque eu não sou um bom empreendedor. Eu vou falar a verdade, eu sou muito... Eu sou cabofrense mesmo. A gente é meio... assim, não é que é devagar, mas eu sou meio bicho do mato ainda. Melhorei muito, né? O próprio museu, né? Eu estava trabalhando lá no Espaço Cultural do Surf, atendendo os turistas, me melhorou pra caramba, sabe? Me tornou uma pessoa mais social.
Mas eu sempre fui muito na minha, muito humilde, sei lá, muito Mas eu calado. também fui muito assim. É. Eu tinha até aversão para o que nós estamos fazendo aqui, uma conversa, um bate-papo na frente da TV. Era muito fechado. Mas já que eu tinha que vender o meu peixe e abrir o meu negócio, eu entendi que eu tinha que mostrar a minha cara para eu vender o meu produto. Literalmente vendeu o seu peixe. Né? Literalmente vender meu peixe. Só que você encontra parcerias no meio do caminho. E uma que eu posso destacar é o Sebrae. O Sebrae tem um papel importante e fundamental nas pequenas e médias empresas, no pequeno empreendedor, na pessoa que quer aprender a empreender. Bacana. E eu tenho uma história com o Sebrae uma pena que eu só conheci o Sebrae quando eu já tinha 4 anos de restaurante. Mas isso foi ótimo, porque os outros 4 anos eu voei. Eu cheguei, melhorei até chegar ao ponto que eu estou hoje. E hoje ainda tenho parceria com o Sebrae, um carinho muito grande pela Ana Cláudia, pelas pessoas de lá. Aqui pra gente conversar e conseguir uma pessoa também. Como eu disse, em Cabo Frio tem muitas pessoas interessadas em fazer a nossa cidade melhor. Com certeza. E hoje eu tenho o prazer de estar próximo, envolvidos de alguma forma com eles. E aí, quando você se junta, realmente o resultado é aquele. Você se torna mais forte, você consegue mais coisas. Então, talvez você tenha que fazer mais parcerias, Porque mesmo, vem buscar muita gente falando assim, pô, envolvimento. esse meu conhecimento de ter viajado por vários lugares, praias diferentes, eu tô hoje morando em Cabo Frio, dou minha aula de surf, treino, né, meu filho, uns atletas ou outro, e basicamente isso. As viagens, as trips fora pararam? Então, muita gente fala, pô, por que você não faz as trips, cara? Por que você não leva o pessoal para o Havaí, para a Indonésia, para não sei o quê? Porque eu não consigo organizar tudo isso e tipo assim, fechar um pacote e falar assim, ó, vai ser tanto para cada um e conseguir vender isso. Vender isso. Isso é difícil. Ou eu, sei lá, tenho que fazer parceria com agências de viagem. E outra coisa que dificulta muito é o dólar, né? Nossa moeda está muito fraca. No momento, agora, um momento muito difícil, né? Mas assim, eu vivenciei tudo isso. Eu sei como é que faz para custear uma viagem dessa, aonde se hospedar, como é que faz para entrar e sair do mar, qual o perigo daquela onda. Tudo isso eu sei, como é que chega, como é que sai, entendeu? Eu fui várias vezes. Qual o melhor período, onde estão os melhores lugares, né? Até virar sem falar a língua, né? Então eu seria um bom guia internacional também. Só que não conseguia empreender a ponto de, como eu te falei, hoje o cara conseguir vencer e conseguir fazer o produto, né, funcionar, as coisas funcionarem, ele tem que saber mexer no celular, né? Nessa mídia que hoje em dia é isso. Saber vender seu peixe ali, fazer tua própria mídia. Com certeza. Isso quer dizer que nós, assim, os mais velhos, nós temos um pouco maior dificuldade com isso. A galera que nasce agora já nasce com isso aí na mão. Eu, como eu disse, também era muito tímido com essas coisas, mas às vezes você se obriga a aprender. Então, eu me tornei um pouco ligeirinho. Eu dificilmente fico 2 horas longe do celular como agora, porque isso é uma ferramenta de trabalho que te facilita atalhos. Então... Ou então você faça como eu tenho 2 filhos também, eu falei, ó, jovem, me ajuda a ser mais rápido com esse celular, você pode usar essa tática também. Nós vamos pensar alguma coisa aí, Vitor, vamos pensar alguma coisa para botar para frente. Então, esse amigo nosso lá do Rio, tem uma escolinha, o Pedro Neves. Aí a outra que veio foi o clube de surf do Posto 5 da Barra, né? Que já veio algumas vezes e ficaram uma vez ficou aqui em casa, outras vezes alugaram as casas ali do lado. E agora, esse final de mês, está vindo essa outra escolinha lá do Recreio. Aí o pessoal fica umas 10, 12 pessoas lá em casa, a gente sai, né? Esse programa de pegar as ondas, voltar, ter o feedback, conversar, tudo mais. Uma galera mais nova, assim, que vem, né? De várias fases diferentes. Tipo, um iniciante avançado, outro que já suba com a prancha menor. Pode fechar grupos também, né? Tem um grupo de avançado que quer pegar umas dicas, né? O grupo de iniciantes também. A minha ideia era fazer isso, cara, mas eu não consegui formar turmas na minha escolinha. Eu tenho poucos alunos. Todo mundo acha assim, pô, o cara é famosão, pô, tem um monte de aluno. Não tem, dá pra contar nas 2 palmas da mão aqui.
eu acho que no máximo não vai nem caber nas 2 palmas, assim. Tem pouquíssima gente. E fixo, entendeu? E aí mais o pessoal que vem porque achou na internet, porque ouviu falar do meu nome, e vem aula, o pessoal da cidade, às vezes vai para um outro que só empurra. Eu vou dar um feedback muito mais profissional. Mas, assim, porque de repente eu não sei divulgar, não sei mexer no telefone. Vamos botar para frente isso aí. vamos divulgar. Essa dificuldade existe nos outros também. Por exemplo, eu, para informar minhas turmas de aluno também, não é tão fácil assim. Então, as pessoas querem, mas na hora que você vai fazer, talvez não coincide com a data boa dele, talvez ele não tenha dinheiro, talvez ele tenha uma viagem marcada. Então, eu também tenho um pouco de dificuldade. São 8 semanas já, Cláudio. Sim, e é apenas um dia por semana. 2 meses praticamente, né? São cursos rápidos. E às vezes eu também encontro essa dificuldade de encontrar um aluno, porque tem que encontrar ele no momento certo para ele, e não para mim. Entendi. E não tem como fazer uma experiência, assim, às vezes, por exemplo, de um final de semana? No menor. Pois é, e muita fala assim, uma das dificuldades é porque eu faço na quarta-feira, dia de semana. Poxa, mas você tinha que fazer no fim de semana. Sim, mas no fim de semana eu tenho o restaurante cheio para trabalhar. Eu não consigo fazer no fim de semana. Ah, você tinha que fazer no verão. Não, no verão é uma loucura. Como é que eu vou... Então eu já tenho... E tira um dia da semana para... Dia de quarta-feira é um dia tranquilo. E Vitor, quantas aulas mais ou menos pro cara começar a brincar ali, legal? Primeiro dia, ele vai ficar em pé. Ele vai ficar em pé. Aí... Depois fazer mais aulas para poder ele ficar mais firme na prancha. E aí quando ele começa a querer procurar um lado da onda, aí essa hora já é a hora de começar a trocar de prancha. E isso varia muito da pessoa, entendeu? Às vezes tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, tem outros que têm dificuldade até de ficar deitado na prancha e remar, que o corpo cai para lá. O que acontece muito no surf é que a prancha ela tem uma largura. Lógico que a gente vai com uma prancha grandona, né? E ela tem uma divisão no meio. O que acontece muitas vezes, a pessoa quando deita na prancha se esparrama como se estivesse deitando numa rede. E o surfista ele tem que meio que se encaixar, endurecer ali a bunda, a coxa, né? O tronco e... Dá uma tensionada no show. Conectar tudo. O tronco e o quadril, eles têm que andar junto. Pernas também. Eu abri minhas pernas, meu pé fica na água, ele fica que nem âncora. Aí eu remo, estou carregando meu pé fincado assim, entendeu? E aí tem gente que não consegue, às vezes, pela mobilidade que tem, não consegue juntar o pé, deixar tudo durinho perto. E aí tem essa dificuldade, cai para um lado, cai para o outro, o corpo vira um anzol, eu costumo brincar assim, mas cada um tem uma dificuldade. O tronco vai para lá e o quadril vai para cá. Mas uma semana, geralmente, o cara já está... Uma semana já está brincando. Legal. Eu costumo dar aula assim para ensinar para o cara cair fora de mim. Se ele quiser depois evoluir mais, mas a minha base é tipo assim, num tempo curto, é tipo mostrar para ele como é que ele vai passar a onda com a prancha, como é que ele vai virar para pegar a onda, formas diferentes para ele se defender e curtir o mar e as ondas, entendeu? Eu quero deixar ele pronto para poder, tipo assim, vou sozinho. Peguei essas aulas ali com o professor, agora eu já sei, entendeu? Já vai começar a brincar, né? Isso. Antigamente não tinha nem isso, né, cara? Antigamente era... Pô, aqui, né, cara? É muita pranchada para aprender, né? E, galera, é um papo que não... Cara, tinha que ter mais tempo, né? E agora... Pode, lógico, cadê? Já foi por lá em Nazaré? Nazaré não, porque... Eu surfo de pranchinha, né? Meu surf é que nem o do Gabriel, o Ítalo Ferreira, o Felipe Toledo, o Kelly Slater. Então, acredito que todos esses caras que eu falei aí, acho que só o Ítalo que pegou Nazaré. Mas isso porque ele estava afim lá de experimentar e tudo. A onda de Nazaré é só um ladeirão. Ela não é uma onda performance. Ela não é uma onda que você vai fazer um monte de manobra, essas coisas. É só descer a ladeira. É só descer a ladeira. Então... A técnica é até diferente, é mais na raça mesmo.
Pô, se botar o Marcão lá, de repente ele vai embora, bro. Entendeu? Vai lutar contra a onda. Agora, o sub de pranchinha, o cara surfa qualquer onda. Ele tem que surfar onda de 1 pé até, né, 15 pés, 20 pés. A sua de 20 pés já É mais difícil, na verdade, né? É mais difícil, né? Tirando, lógico, a adrenalina. A técnica da onda conta grande. muito mais, né? Com certeza. As manobras. Pode, lógico. Dessas culinárias mundiais, qual é o prato mais exótico que o senhor falou assim? Meu Deus, isso não faz, não. Ih, aí, Claudão. Olha, pegou, né? Cara, não sei dizer assim. Agora que eu tô lidando com as gastronomias asiáticas, né? Eu não conhecia nada do asiático. Hoje a gente tem restaurante tailandês, japonês. E eu me aproximei porque eu tinha um receio. Eu achava que ia tudo coisas estranhas. E a surpresa que eu tive é que não é nada estranho. Eles usam praticamente os mesmos ingredientes que eu tenho na minha cozinha. De um jeito diferente de fazer. Né? Então eu tinha medo de praticar essas aventuras com esse receio. E hoje eu vejo que tem sabor em vez de receios. É a cozinha asiática. Bacana. Nunca teve que cozinhar carne de gato, não. Não. Certo, Nada disso, nada. Eu tinha esses receios, mas isso não acontece, não. A cozinha tailandesa, por exemplo, ela é rica em sabores, né? Nossa, é muito saborosa mesmo. Legal, cara, legal. Cadê? Acho que deu nosso tempo, né? Posso fazer só um agradecimento aqui pra galera? Claro. Primeiramente ao Hélio, né, cara? Pô, obrigado, Hélio. Mas aí, mais uma vez, o Hélio a gente começando uma parceria bacana aí. Cadê? Obrigado também, tá? Valeu. Pô, os perrengues aí sempre em cima da hora, mandando os vídeos, né? Calma que a gente acerta, Agradecer também a galera aqui, pô, Cláudio, obrigado mais uma vez, pô, pela presença, pela parceria, por acreditar no projeto, né? Vitor também, cara, obrigado, Vitor, pô, parceirão, gente boa. Eu falo, pô, pra galera que tem que vir pra cá, porque tem que conhecer o Vitor, cara, pô, vai lá no museu, bate papo com ele. E, cara é ímpar na cidade, né? Sim, Cabo Friense nato que defende a nossa terra. Exatamente. Eu me identifiquei como Cabo Friense e eu também hoje defendo a minha terra, Cabo Friense. Nós vamos filmar esse desafio aí, o surf é culinária, hein? A gastronomia. Vamos embora. Vamos ver quem vai se sair melhor, porque eu não entendo nada de surf. Eu não vou conseguir ficar em pé em cima da prancha. Em contrapartida, eu quero ver ele fazer aqueles peixes, né, frutos do mar dentro da minha cozinha. Vamos filmar isso aí, né, Cadê? Vamos, vai, ó. Legal. Vou botar uma pilha no L aí, ó. Bacana. Agradecer o resto da galera. Pô, o Renatão da Hellfire, cara, melhor loja de suplemento top aí. Também vou te apresentar o Renato, viu? Pô, legal. Cara bacana, tem uma sacada forte no nosso suplemento, até para ajudar o teu filho também, né, cara, o Lucas. Pô, meu filho já trocou ideia com eles terça-feira passada lá no Alto Sushi. Aí, meu irmão, foram embora conversando. Falei, pô, maneiro. E agradecer também a Guilherme, que sempre dá uma força pra gente aí, da Dr. Surf, a Cláudia, a Dona Ótica, né, Zé da Pousada do canal, né, que também está sempre dando uma força pra gente aí, passei o dia hoje trocando ideia com ele aí também, cara muito bacana também, vou te apresentar depois, também é um cara bacana pra caramba. E esqueci de alguém, Cazé? E não, né? E falei pra todo mundo, né? Deixa eu verificar aqui. Os nossos apoios todos aí. Acho que foi todo mundo, né? Depois a gente tem que marcar outro papo aí, botar as ideias, concatenar as ideias, né? Botar essas ideias de parceria aí para poder melhorar as coisas que a gente tem para ofertar aqui da cidade, né? Que são bacanas demais. Né? Botar em prática, né? Botar em prática, exatamente. Eu falei do Guilhermão, falei do Renato, da Hellfire. Alto Sushi tá aqui, Grande Cláudio. Pousada do canal Zé. Isso. E o Ribas tá aqui também. Então, fechar aí, eu quero agradecer a quem assistiu também. Depois a gente vai botar os cortes rodando aí no Instagram para chamar a galera para assistir. E é isso aí. Uma boa noite. Obrigado, Marcão. Tamo junto. Muito bom estar aqui com vocês. Tamo junto, Muito obrigado aí. Prazer estar aí com vocês. Valeu, o prazer é todo nosso. Valeu, Cazé, obrigado. Show.